Ah, eu conheço uma pessoa que já foi na Umbanda, é aquele negócio que recebe o tal de preto velho. O que é preto velho mesmo? Preto Velho é uma entidade preta, velha, sábia, que ensina paciência e compaixão. Se esse ainda é o seu discurso para representar a ancestralidade que vem dos negros e negras velhas africanas, você está precisando rever as suas coisas. Um dos milhares de fragmentos que temos por ser uma sociedade colonizada é sempre levar as coisas para o lado europeu. E quando a gente fala de pretos velhos e pretas velhas, só de ouvir a palavra velhos, você remete essa ideia lá à Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, ou talvez a tia Anastácia, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, personagem que sofreu muitíssimo com racismo na mão de Monteiro Lobato. Você vai imaginar aquela fotinho bonitinho que vem quando a gente compra farinha de trigo. Porque a nossa visão sobre ser avó, sobre ser velho, sobre ter conhecimento é a ideia da doçura, da fofice e da pessoa com muita paciência. Mas quando a gente leva os nossos pensamentos para os saberes africanos, a gente vai saber que ter conhecimento, que ser velho é ser um ancião, é ser um grande guardador de todos os mistérios, é ter mironga. Mironga de preto velho. Mironga de preto velho é aquele encantamento, um pozinho que voa sobre nós e que nos faz perceber que estamos no lugar errado, na hora errada e do jeito errado e que a culpa é toda nossa. Pensar na ancestralidade negra dos nossos negros e negras velhas que nos acompanham, geralmente as entidades que mais se manifestam no nosso culto individual, não tem nada de fofinho, tem de poder e não tem nada de muito carinhoso. Preto Velho mostra a força de resistência de um povo que sofreu as piores condições humanas que se pode imaginar. De um povo que foi arrancado sem nome, sem identidade, sem nenhuma premissa da própria existência e levado para outras terras, perdendo não só os seus entes queridos, mas a sua cultura, a sua língua e a sua pertença, a sua identidade. Mesmo assim, esses anciões são peças fundamentais quando a gente pensa no processo de escravidão, porque a sabedoria dos pretos velhos conseguia manter todo o povo, todo o coletivo negro unido diante de um propósito: resistir e lutar para derrubar. Então, o preto velho tem a ideia de defesa, de proteção, de sabedoria. Aliás, ele não sabe, não é ensina a perdoar. O papel dele não é vir te ensinar a ter compaixão. É vir te ensinar a atacar quieto. A perceber que nem todo mundo que grita morde. Que talvez se você se calasse, se você observasse mais, se você soubesse respeitar o tempo. O grande orixá tempo. Aquele que sabe quando tudo deve acontecer e como deve acontecer, você vai conseguir entender o poder e a potência de ter sabedoria de pretos e pretas velhas. Quando a gente pensa em religião de matriz africana, nós precisamos estar dispostos a pensar numa ética e numa moral africana, em princípios e valores que vêm do povo África. E quando a gente pensa em pessoas mais velhas, quando a gente pensa em idosos, geralmente a gente pensa em fragilidade, né? Em pessoas que requer cuidado, que requer atenção, porque logo elas vão partir. E cada vez que o tempo passa, elas vão ficando mais incapazes de se cuidar. Dentro da cultura africana, essa está bem longe de ser a realidade. O que a gente percebe nos anciões, dos negros, né, dos negros e negras velhas, é muita força e cada vez mais sabedoria sobre como se cuidar. Imagina que você tenha vivido essa situação, aliás, você viveu. Busca aí dentro da sua ancestralidade esse sentimento. Lembra do que eu estou falando, que você vai ter essa percepção. Se você fosse totalmente arrancado do seu mundo conhecido, se tudo para você fosse estranho, totalmente estranho. Aliás, um medo que a gente tem muito similar à morte. Então foi isso que esses negros viveram, a morte, né? Serem transplantados, serem arrancados à diáspora para outras nações, sendo que nada do que eles foram teve valor ou teve reconhecimento diante dos colonizadores. Se você se vesse nessa situação de absoluta solidão e sofrimento,
e olhasse para o lado e conseguisse ver um poço de sabedoria, um discurso inteligente, calmo, estratégico e que tem a sua história. História é poder. O que os negros trouxeram de África quando eles foram arrancados das suas terras? Toda a história contida nos anciões. Elas não estavam em livros, elas não estavam em documentos, elas estavam no conhecimento e nas palavras dos mais velhos. Então eles conseguiram se estruturar, se manter mentalmente, né? Conseguiram resistir ao ponto de não terem sido extintos, porque era essa a caminhada deles, se eles não tivessem sido tão amparados por eles mesmos, que fique bem claro. E você pudesse buscar a sua história. Qual é o jeito que o seu povo se comporta? Qual é a ética? Qual é o pensamento? Num olhar ancião. Esse armazenamento de história viva, essa capacidade de contar a história viva, foi fundamental para que o povo negro conseguisse manter qualquer vestígio da identidade que fizesse com que eles tivessem uma retomada. Então, o respeito, o posicionamento e tudo que se pode saber e conhecer diante de um preto velho é mironga de respeito. Então, cuida da sua ancestralidade, busque os seus pretos e pretas velhas, trate com amor, carinho e força. Chega de fofurice, que não é disso que a gente precisa. Vamos pensar no pensamento sábio, que abre caminhos, que direciona, que mostra aquilo que ninguém mais consegue ver. Adorei as almas me atenderam.